Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quando a vida eu tiver, eu vos darei. Bom dia, meu amigo e minha amiga, você que está do outro lado na sua casa confortavelmente, se conectando neste momento aqui da minha capelinha privada de Nossa Senhora Auxiliadora para celebrarmos esse domingo especial, que é domingo da Páscoa, onde no nosso consciente coletivo temos todas essa admiração pelo Dia das Mães, que hoje é também celebrado nessa Eucaristia. E para lembrarmos as pessoas que colocaram suas intenções nesse dia de domingo, né, o qual celebramos também o Dia das Mães, Conceição Pinho pede pela mãe Adélia que o Senhor continue abençoando sua vida e por sua sogra e também minha segunda mãe, que o Senhor derrame bênçãos na vida dela. Inês Silva pede oração para minha mãe, Noêmia Carvalho da Silva, todas as mães do Brasil que vão passar sem seus filhos. E também Gelma Pimentel pede pela permanência da nossa fé e fortalecimento e por todos os desassistidos neste tempo tão difícil. Lênia Amorim, que Deus conduza a minha mãezinha lá em cima, sempre no caminho da luz. E um feliz Dia das Mães para todas as mães do nosso Brasil, em especial para minha filha, que já é mamãe. Gil Costa, que Deus dê saúde à minha mãe, Maria Isabel Chagas Costa. Maria Rosineide Silva pede, Padre amado, peço oração para meu neto Rai, que está com febre muito alta, dor de cabeça nas pernas e tonto. Que Jesus tenha misericórdia. Vamos rezar por ele, Maria Rosineide. Sônia Cristina Santos da Silva pede pela minha mãe, minha filha, Joyce, que é enfermeira, e por todas as mães da comunidade de Santiago e todas as falecidas. Elza Maria pede pela saúde da sua mãe Rosália Pascoal Santana e a sua avó Maria José e todas as mães. Natalie Emanuela pede orações pela minha mãe, Cláudia, pela saúde do seu filho, Miguel, e pela sua saúde também. Feliz Dia das Mães para as mulheres guerreiras do Brasil. Selma Andrade pede pela mãe Antônia Andrade e por todas as mães do mundo inteiro. Thaís Santo pede oração pela saúde da sua mãe Maria Domingas dos Santos, Trindade, e todas as mamães, minha família, o falecimento, e pede também pelo falecimento da minha avózinha Domingas, Rose Lopes, 20 dias, obrigado e forte abraço. Gisele Oliveira, minha irmã, pede pela sua irmã Joana Fernandes Maciel de Oliveira. Anne Magali pede intenção por todas as mães da família, por tia Dulce, Florentina, Maria, Carlos, Angel e Erlane, por Anne Magali, para que nosso Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando através de suas graças de misericórdia. Também pedimos, pelas nossas mães, pedimos pelas mães da família Vergni, pedimos também por Laura Bante, pedimos também por Dona Elvira, e por todas as mães da nossa comunidade gloriosa de Santo Expedito, Cosminha, Marlene, Dinha e todas as mães da nossa comunidade. Que Deus as abençoe e nos ensine cada vez mais a conduzir o respeito, o carinho, o amor por essa ícone da vida humana que é a nossa mãe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados. Como uma ovelha perdida, pelos pecados ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Como ladrão perdoado, encontro o paraíso ao teu lado. Lembra-te de mim, pecador, por tua cruz. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Como a pecadora caída, derramo aos teus pés minha vida. Vê as lágrimas do meu coração e salva-me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à igreja eterna. Alegremos no Senhor, cantando glória. Quando a igreja se levanta para exaltar o nome do Senhor Jesus, o céu e a terra em harmonia irão cantar o nome do Senhor Jesus. O Espírito de Deus ao nosso encontro vem, os anjos se levantam para cantar também. Amém. Glória a nosso Deus, Santo é nosso Deus. Aleluia. Amém, amém. Glória a nosso Deus, Santo é nosso Deus. Aleluia. O louvor de Deus habita. Vamos provar dessa presença do Senhor. Sinta que em nosso meio está Jesus, o nosso Deus dominador. O Espírito de Deus ao nosso encontro vem, os anjos se levantam para cantar também. Amém. Glória a nosso Deus, Santo é nosso Deus. Aleluia. Amém, amém. Glória a nosso Deus, Santo é nosso Deus. Aleluia. Amém. Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos então escutar as leituras dessa liturgia do quinto domingo da Páscoa. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica,
Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, um grego que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Sobre nós, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós, Senhor, a vossa graça, da mesma forma em que vós esperamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma em que vós esperamos. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pôs o olhar sobre os que temem e que confiam esperando em seu amor, para a morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós esperamos. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: Eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra, esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos então aclamar o Evangelho. No princípio era a palavra, e a palavra se encarnou, e nós vimos sua glória, seu amor nos libertou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus e em mim também, pois na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo,
a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecereis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo eu estou convosco e não me conhece, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amigos e minhas amigas em casa, ainda enrolado na cobertinha do frio, né? Fez muita chuva e muito frio, muito vento essa noite. E a gente, como formiguinhas, ficamos em casa sem poder trabalhar ou fazer coisas externas. Mas como todos estamos presos no tempo, e a nossa felicidade é que o tempo passa, esse tempo também passará. Hoje a liturgia nos apresenta, em primeiro lugar, uma temática eclesial ou eclesiológica que salta aos nossos olhos, que é o crescimento espantoso da igreja em Jerusalém. Toda a vida e o testemunho de Jesus e dos apóstolos, sobretudo pós-morte e ressurreição de Jesus, movido pela dinâmica, força e coragem do Espírito Santo, fez com que o Evangelho chegasse a tantos corações que nem mesmo os apóstolos mais otimistas esperavam tamanho resultado. Só que quando a comunidade cresce muito, a tendência dela é expor as primeiras fragilidades e, ao mesmo tempo, o perigo enorme de perder a qualidade do trabalho religioso que se faz. Então aqui os administradores têm que ter muito cuidado para que a quantidade de pessoas não faça decair a qualidade do serviço religioso. Portanto, qual é o problema disso? Eu escrevi uma tese sobre esse tema do diácono permanente há muitos anos atrás, né? Qual é o tema de hoje? É uma desagregação natural por questões de raça, de cultura e de língua. Em poucas palavras, originariamente a comunidade de Jesus é feita por judeus. Mas nessa caminhada, nessa abertura que Jesus cria na sua comunidade, qualquer pessoa pode participar, não importa se é estrangeiro, se é pagão, se é judeu, todos são convidados a participar desse novo modelo de religião, de vida religiosa, que dava sinais como se fosse o próprio reino de Deus na terra. Então era tudo em comum, vivia em oração, né? Partilhava e aprendia dos apóstolos, pela boca dos apóstolos, a doutrina ensinada por Cristo, mais tarde assim chamada doutrina da igreja. E o que é que acontece hoje? Tem um lamento que vem do grito das pessoas de origem grega. Em poucas palavras, as viúvas de origem gregas se sentiram rejeitadas ou mal servidas pelos judeus de língua hebraica que não estavam dando a atenção devida. Isso gerou um desconforto muito grande. É, de fato, o primeiro sinal de uma comunidade que cresce. O primeiro sinal que a gente observa é só a quantidade de pessoas, né? Mas debaixo dessa quantidade
borbulhando tem as indiferenças, e essa indiferença salta aos olhos dos apóstolos. Lamentavam por quê? Porque no serviço diário elas estavam sendo deixadas de lado. Talvez tenha sido que, primeiro, os judeus serviam as viúvas de língua hebraica, para depois, se sobrasse alguma coisa, poderia servir as de língua grega. É um instinto natural, dizia minha avó, Mateus primeiro os teus. Não tem maldade, tem naturalidade, mas que se concentra em uma perspectiva que vai trazer negatividade, vai trazer, de fato, uma falta de reciprocidade, e ao mesmo tempo vai levantar aqui um ponto importante, que é o egoísmo, né? Primeiro eu, para depois os outros. Então, como essa coisa numa ebulição estava crescendo muito, os apóstolos, aqui é claro, os 12, quer dizer, Judas já foi substituído, reuniram a multidão de discípulos e disseram, pela primeira vez você vê que fala de multidão de discípulos. Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir as mesas. Em poucas palavras, essa é a função primordial dos apóstolos. Pregar a palavra de Deus, administrar os sacramentos e guiar a comunidade. Então, eles não têm tempo e não é da sua competência, não é parte da sua missão servir a mesa. Fazer serviço doméstico. Não quer dizer que eles não possam fazer. Mas é claro que aprenderam tudo isso. Porém, nesse momento, comunidade cresce, aumenta, trabalho também aumenta e as dificuldades também aparecem à flor da pele como nas nossas chagas. Elas aparecem. Desta maneira, Pedro, né, que é o homem que representa a comunidade, faz uma sugestão, né? Pedro, porque ele é o primeiro, e diz, é melhor que escolhais entre vós, isso é, entre os gregos, 7 homens de boa fama, repletos do Espírito Santo e de sabedoria, e nós nos encarregaremos desta tarefa. 7 homens, mesmo que esse número é simbólico, né? É o número da infinitude do serviço nesse caso. Esses homens são escolhidos para servir à mesa. Então, não são pessoas dedicadas à palavra, à guia da comunidade, muito menos à celebração de sacramentos. São pessoas destinadas à mesa e uso da palavra só naquela forma catequética, jamais no altar. No altar, assim, os diáconos permanentes, eles só tinham funções muito simples, que era aquela de ajudar o bispo. Vamos ver um diácono dos primeiros anos de Roma, que ajudava o Papa ou os papas a administrar os bens da comunidade, distribuí-lo aos pobres também. Então aqui tem uma coisa extremamente importante, que é o local desse novo elemento eclesial na igreja. Isso é, nós tínhamos, pela primeira vez, temos de fato a figura do diácono, aquele da palavra diaconia, serviço, mas serviço ligado à mesa enquanto auxiliar do Papa, do cardeal, do bispo ou mesmo do sacerdote. Então não tem essa dimensão de expansão como vemos outros diáconos, de fato, como eu falei em uma das celebrações, parece um mini padre, parece de fato um outro padre, que faz as coisas que os padres devem fazer, mas por circunstâncias históricas e limitativas, acabam tendo que transferir. Mas o pensamento inicial da igreja não é esse. E olha que a igreja viveu com muitas limitações no século da história. E o pensamento real do Concílio Vaticano II, nos anos 60 ali, concluído com Paulo VI, não é esse pensamento. O que foi que o concílio pensou? Olha, a igreja tem necessidade, existem muitos leigos preparados que já vêm guiando a sua comunidade, trabalhando por ela, e são casados.
né? Alguns deles até queriam ser padre, mas não deu. Não deu. Então a igreja, em lugares distantes onde tinha muita gente precisando de atenção religiosa, na figura do Papa João Paulo II, mandou, né? Na figura já de João Paulo II, mandou que essas pessoas fossem ordenadas de diácono permanente com a autorização prévia da própria mulher que ele era casado. E o pensamento do concílio segue justamente isso. O reflexo do pensamento do Concílio Vaticano II é fundado, espelhado no texto que a gente está lendo aqui agora. Mas a evolução, né? E naturalmente a incapacidade de certos que não sabem lidar com a realidade sacerdotal. Acabou que o diácono de hoje, dos anos 60 para cá, se expandiu de tal forma na igreja, onde se pergunta às vezes como é que vai o inconsciente coletivo, porque as pessoas pensam que o diácono pode substituir o padre. Aí eu vou contar a história de alunas minhas, né? Que se formaram em enfermagem, iam para o interior nos anos 80 e ficavam lá trabalhando, ajudando as pessoas de muitas formas. E aí ela dizia, as pessoas perguntavam, mas a senhora não é médica não? A senhora estudava mais um pouquinho e seria médica, seria ótimo para a gente. No inconsciente coletivo se passa uma imagem perigosíssima daquilo que não se é, mas parece ser, porém nunca será, porque não está na competência, não está na missão, não está na originalidade do sacramento ser aquilo que você não é. E aí se passa, quando essa presença litúrgica, é essa presença na estética, né? Na estética, que de fato chama muito a atenção, porque até a origem da palavra diaconia é serviço. E o servidor não pode chegar lustrado de ouro ou de roupas caras e absurdas. É um servidor. Quanto mais se igualar à simplicidade e à grandeza da caridade do evangelho e das pessoas que circundam, mais consciente, mais cumulativa passará essa imagem sem confundir o inconsciente coletivo. E quais são esses homens? Observem que os homens são escolhidos da ponta de dedo, não é qualquer pessoa. São pessoas repletas do espírito de sabedoria. É aqui que entra a figura de Filipe e de Estevão. E foram dois meninos jovens que, movidos pelo Espírito, escolhidos pelo próprio Espírito, foram pregar o Evangelho, a ponto de Estevão morrer pela causa do Evangelho. Mandou os apóstolos, na sua autoridade, escolher entre eles 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria. E nós, os apóstolos, os encarregaremos desta tarefa. Então aqui está a originalidade, a raiz do diácono, tanto transitório, aquele que vai depois ser ordenado para o sacerdócio, ele começa, e o que vai para o sacerdócio, da mesa, ali mesmo ele começa, ao ser sacerdote, prestar o culto maior a Deus, que é a Eucaristia. O diácono permanente já está dizendo, não vai a lugar algum a não ser o próprio limite. Como eu falava da última vez, limite e competência, isso é muito claro na igreja, dentro do organismo extraordinário que é a hierarquia sacerdotal. Então, o diácono permanente não é o ministro da palavra, mas ele é o ministro do altar. O ministro da palavra, por excelência, é o bispo, né? Sacerdote, mas o diácono não é o ministro da palavra. E no mundo moderno, essa palavra ministro, ministério, virou muito confuso. Todo mundo tem ministério, todo mundo é ministro. Na verdade, essa é uma palavra específica que está ligada profundamente à ideia de clero. Mas a teologia da oportunidade,
a teologia da mobilidade, a teologia, eu diria até mesmo da vulgaridade no termo ministro, acabou fazendo dessa palavra uma coisa comum, como feijão, arroz e a farinha. E a igreja vai deixando isso correr até uma hora que ela mesma vai criar uma nova linguagem e vai pulverizar a linguagem antiga, porque assim é que age o Espírito na igreja. Tudo de fato vai se renovando segundo a vontade, os olhos, o desejo do próprio Espírito Santo. Ora, deste modo, escolhendo essas pessoas, os apóstolos podem se dedicar inteiramente à oração e ao serviço da palavra. Essa é a missão dos apóstolos. A oração, serviço da palavra, manter a comunidade unida, compartilhar as coisas que tem, e a missão para que a comunidade não pare, mas cresça. Então, tantas coisas assim para apenas uma pessoa, e naquela época os 12, não era pouca coisa, bem notado a avaliação do tempo em que eles vivem. E aí, desse modo, podem dedicar inteiramente a oração e a serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. E quem seria capaz de se opor a essa proposta? Primeiro, porque ela é real. Segundo, porque ela é unânime no sentido da compreensão. Ela é consensual. Ela traz um senso de coordenação e de unidade para que as pessoas, todas elas, tenham acesso a tudo que existe na comunidade. Então, seria impossível qualquer forma de oposição. Então, eles escolheram Estevão, homem cheio de fé. Observe, Estevão já vem destacado como cheio de fé, como se fosse um preâmbulo daquilo que seria ele mais tarde, além do serviço da mesa, ser um grande pregador. Ora, fé e do Espírito Santo. E também Filipe, que era cheio de fé e do Espírito Santo. Esses dois são destacados no meio porque tem algo a mais. Aliás, todas as pessoas, ninguém é igual. Todos têm algo a mais, né? Uns mais, outros menos, outros até nem tem, mas se ajuda de qualquer forma. E são esses dois que serão destacáveis e destacados no meio dos outros. Depois vimos Prócoro, Nicanor, Timão, Pármena, Nicolau de Antioquia. Isso é, todos eles, inclusive, além de si, e Nicolau, Timão, Pármena, um grego que seguia a religião dos judeus. Então, todos eles são de línguas gregas. E aqui o caso de Pármenas, que é um cara que seguia o judaísmo, mesmo sendo de língua grega. Por que de língua grega? Para compreender melhor, porque tem um outro problema que é linguístico, né? No tempo dos apóstolos, se falava latim, hebraico, grego, aramaico antigo, você podia encontrar também árabe, podia encontrar caldeu, né? São línguas que se misturam e pululavam dentro de Israel. Então, às vezes, tinha dificuldade, porque as pessoas falavam as línguas misturadas, ou não falava uma língua só, outro falava duas ou três, e no bojo da comunidade, essa barreira linguística era forte. Era, de fato, tinha uma consistência muito grande. Por isso, colocando pessoas da mesma língua, as coisas tendem a amenizar, eu diria mais, tendem a se corrigirem. Então, eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Aqui já é o ritual litúrgico. Os apóstolos, ao perceberem e avaliarem esses homens, esses jovens, oraram e impuseram as mãos. Significa transmitiram autoridade. Por que não o Espírito? Porque ele já estava cheio do Espírito. Transmitiram. Ficaram na responsabilidade de cuidar das viúvas de língua grega. E aí tudo se resolve lentamente, sem nenhum constrangimento pesado, porque a ação dos apóstolos foi de fato realizada no momento oportuno,
para não deixar que essa coisa se multiplicasse no silêncio do coração das pessoas. Eles foram apresentados aos apóstolos, oraram e puseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. Não obstante esse mal entendido, essa inconveniência ou esse constrangimento, talvez pesado ou não, a missão não para, porque quem está à frente da missão é o próprio Espírito Santo, que vai guiando e vai espalhando a palavra de fé no Cristo nosso Senhor por toda Jerusalém. E grande multidão de sacerdotes judeus aceitavam a fé. Isso é, já estamos num outro parâmetro. A consciência cristã ou cristológica da fé já chegou até os altos escalões. Muita gente que naquela época de Jesus tinha medo de aceitar a fé para não ser apedrejado, tinha medo da morte e da condenação pelo Sinédrio, abriram suas cabeças, foram tocados pelo Espírito Santo, pela pregação dos apóstolos, e agora já fazem parte também desse grupo, como diz São Paulo, escolhidos para ser salvo, né? Então, aqui tem uma profunda novidade na igreja. Primeiro, a instituição do diácono, servidor da mesa, não ministro do altar. O ministro do altar não é o diácono permanente, todos sabemos disso. Servidor da mesa, catequista das viúvas, das crianças, dos jovens, nada mais além disso. Eu acho que a igreja precisa, de fato, ter uma certa responsabilidade maior quando falamos desse campo diaconal. E aquilo que nós vemos hoje tem uma certa expansão desordenada e que, de fato, ultrapassa os limites da competência e está sendo conflitante muitas vezes com o próprio sacerdote. Mas isso é coisa que a igreja pode resolver lentamente. E aí, quando de fato o nosso texto termina com essa grande notícia, que o número de discípulos crescia em Jerusalém e muitos sacerdotes de Deus aceitavam a fé. Quebra-se o paradigma com a fé e, de fato, esse paradigma existente entre judeus e cristãos começa a se diminuir, a se aproximar, porque o que conta aqui é o testemunho de Jesus e vai influenciar toda a igreja após sua vida terrena. E esse testemunho vai encantar as pessoas, porque nunca tinham visto um estilo de vida religiosa tão livre, tão aberto, tão unido, tão feliz, que as pessoas ficaram encantadas. E de fato comprovam que desde o início Jesus tinha razão e era muito consciente naquilo que falava e naquilo que via. Ele sabia o que estava fazendo. Não era um por acaso, não era um inconsciente, mas era assim um projeto de Deus muito bem elaborado por Jesus, que chegava na terra com grande sucesso hoje na igreja de Pedro. Ora, a segunda leitura de hoje vem da carta de São Pedro. E o que é que tem de essencial aqui? Que para Pedro, citando o Salmo, né? Jesus é a pedra viva rejeitada pelos homens. Por isso, aproximemo-nos dele. Quando falamos de pedra, tanto no Antigo Testamento como no Novo, a palavra rocha salta aos olhos, porque foi assim que Jesus chamou Pedro de rocha. Isso é, existe uma diferença absurda entre a pedra e a rocha. A pedra tem certas limitações, a rocha tem certas perfeições que nós não as encontramos na pedra. A pedra pode ser a pedra de tropeço ou pedra angular. O que é que se diz como pedra angular? Desde os tempos gregos, muito antes do Evangelho, os gregos construíam casas com encaixes de pedras. Isso também, com o tempo, chegou até a Palestina com os judeus. Então, aquela pedra angular é aquela que segura todas as duas, está num local estratégico da casa para a casa não cair. Em poucas palavras, como a nossa cumieira. E é que a gente diz,
Se tirar com o mieiro, o telhado cai. E essa pedra angular, na forma extraordinária da pregação de Pedro, é o próprio Jesus. Significa que se tirar essa pedra da sua vida, a sua vida desaba. Em poucas palavras, podemos fazer uma referência aqui quando Jesus disse, olha, quando João vai dizer, no princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Alguns traduzem verbo como palavra, que é profundamente incorreto. Não se deve popularizar a Bíblia para agradar a B ou C, não. A Bíblia é aquilo que é. A gente não pode vulgarizar a Bíblia para atingir classe A, B, pobre, rico, sei lá quem seja. A Bíblia é aquilo que é. Assim como nós temos as exigências, ela também tem a dela. O verbo não pode ser dito só por palavra, quando se refere a Jesus, porque o verbo é uma palavra específica. E nem toda palavra é verbo. Só o verbo é verbo. Por isso o verbo de Deus é que conjuga a nossa vida com Deus e com os irmãos e com Ele próprio. Então nunca pode ser palavra, pode ser o verbo. Porque a palavra logo significa discurso, verbo e palavra. Mas no contexto de Jesus, só pode ser verbo. Assim como a pedra angular é a única que sustenta a casa, Jesus é o único verbo que sustenta, conjuga a nossa vida com Deus, consigo e com os homens. Portanto, Pedro faz questão de lembrar que é para essa pedra que nós devemos voltar o nosso olhar, a nossa vida, a nossa existência. Portanto, olhando essa pedra, vivendo a sua história, nós também nos tornaremos pedras vivas e angulares para que muitas vidas se sustentem na fé que nós iremos proclamar no coração dessas pessoas. E essas pedras vivas, edifício espiritual, como diz Pedro, sacerdócio santo, só serve para uma coisa: oferecer sacrifícios espirituais que sejam agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Como pedras visíveis e imutáveis, nós temos essa obrigatoriedade de imitarmos a Cristo na sua palavra, na sua obra e na sua vida cotidiana. Portanto, dessa forma, atrairemos pessoas, contagiaremos elas com essa vida religiosa que faz a diferença no dia a dia. E elas, olhando-nos, dirão de fato que existe um caminho aberto para chegarmos ao reino de Deus. Pois essa pedra foi escolhida, ela é magnífica. Quem nela confiar não será confundido. Vai dizer Jesus no Evangelho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é mais um caminho para confundir, não é uma valeta, não é uma encruzilhada. É o caminho que me leva a Deus. Sem Ele, vai dizer Jesus, sem mim, nada podeis fazer. Pois ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Portanto, Pedro termina a leitura dizendo, olha, mas para os que creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Para os que não creem, os de fato que se rebelaram contra a verdade divina, os que naturalmente confrontaram-se com Jesus e perderam essa batalha, essa pedra chamada Jesus de Nazaré passou a ser uma pedra de tropeço na vida deles. Isso é, eles não conseguem conviver com essa pedra, portanto fazem e farão de tudo para tirá-la do caminho. Vejam como é a fé. Para uns a fé é o maior dos instrumentos que a carne humana necessita para entrar em comunhão com Deus. Para outros a fé é um dos maiores empecilhos da vida humana que questiona a consciência
daqueles que não aceitam e os faz muitas vezes sofrer, angustiar-se e viver nessa constante existência perdida, ácida, amarga. Poderíamos citar aqui Marx, Feuerbach, Nietzsche, Sartre, ou morreram doidos ou morreram pobres. O Evangelho de hoje nos apresenta, acho que nós lemos ontem, eu acho que foi ontem de ontem, Jesus em Jerusalém, que percebe essa tensão enorme na comunidade, porque já tinha sido anunciado a sua paixão. A cada momento se intensificava o conflito entre Jesus, fariseus, saduceus, escribas, anciãos do templo e os ricos do povo. Era uma formação bem deliberada, bem articulada, que quase sempre os fariseus atacavam, ou os saduceus atacavam, parece que tinha uma vez de cada um para atacar. E os mais constantes eram os fariseus. E Jesus, recolhendo a sua família apostólica, disse: não se perturbe o vosso coração. Não tenham medo da morte. Não tenham medo do que virá. Porque o que virá já estava escrito. O que virá vai cair sobre mim diretamente e em vocês indiretamente. Por que não devo preocupar o meu coração, meu Senhor? Jesus ainda pede: tende fé em mim, em Deus e em mim também. E por que nem preocupar? Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Isso é, se na casa do meu Pai há muitas moradas, por que me preocupar com a morte? Por que ter medo das coisas que podem me matar? Se eu tenho certeza que essa confissão de Jesus me garante a vida eterna. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Assim como só se governa com os amigos, ninguém governa com os inimigos, nem mesmo não querendo, todos nós herdaremos essa casa que nos espera, porque nós somos os amigos, os irmãos na fé de Jesus de Nazaré. E por ser Jesus de Nazaré, intrépido pregador e filho de Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, não temos o que duvidar. Temos apenas o que viver e esperar que um dia sejamos recebidos na sua morada. Então, Jesus tenta tirar essa preocupação pós-conflito, pós-morte, para que a comunidade não perca a consciência e viva de fato, absolutamente, com todas as suas forças, o momento que está acontecendo. Quando eu for, vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido, preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo. Entre essa passagem da paixão à ressurreição, é um aviso que Jesus anuncia à comunidade que virá logo, né, para manifestar a sua glória, fazê-los conhecer e viver a experiência do ressuscitado. E no final, recolhermos como faz o agricultor, que separa os frutos bons dos frutos maus. Então é como eu disse aqui essa semana, é muito simples. Ou nós vamos visitar Jesus, ou Jesus vem nos visitar quando Deus determinar o final dos tempos. E não comecemos a aproveitar e sair por aí esperando que o final dos tempos já vem. Ninguém sabe quando será. Jesus, quando foi perguntado sobre isso, ele afirmou: não cabe a mim, mas ao Pai decidir quando ele virá, quando será. Então, cuidado com essas charlatanices, esses espalhamentos de falsa doutrina, dizendo que o mundo vai se acabar, que Jesus está voltando. Ora, vou preparar um caminho a fim de que onde estiver, estejais também vós, discípulos e mestres, não se separam nem na terra nem no céu. Isso é, existe uma unidade espiritual que não se corrói com o tempo,
que de fato me garante a certeza de estarmos juntos, mesmo que ele esteja onde esteja, aqui na terra, no céu, eu estou com ele, porque ele me disse: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ora, eu estou indo e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. O caminho de Jesus é sempre a cruz. Ele não passa por outro lugar. O caminho de terreno de Jesus é sempre a cruz. Então, mas não termina o seu caminho na cruz. Com a cruz se começa o caminho na direção do céu. Então, como a morte é evidente, concreta e prática, Jesus também sabe que o seu caminho pós-morte é entrar de novo na sua glória. E então, a curiosidade de Tomé faz com que ele pergunte a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como poderemos conhecer o caminho? É uma pergunta-chave que Jesus se revela mais uma vez como Messias. Observem que essa resposta, você que me escuta agora, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, são 3 palavras que não deixam ao homem alternativas, porque Jesus não é mais o caminho, ele é o caminho. Não é mais uma verdade, ele é a verdade. Não é mais uma vida de todo dia, mas ele é a vida. Em poucas palavras, quem quer dar sentido à sua vida, ao seu caminho, à sua verdade, precisa necessariamente passar por essa experiência com Jesus. Necessariamente precisa conviver para descobrir e perceber que esse caminho não é o da ciência, não é o da metafísica, não é o da arqueologia nem o da história. É o caminho que me leva a Deus e ao seu reino. Então, se eu quero vida eterna, se eu quero uma vida alternativa, diferente dessa vida psicodélica, corrompida da sociedade, eu tenho Jesus como única fonte. Jesus é a verdade enquanto meta histórica e espiritual, verdade revelada. E o Verbo se fez carne, desceu ao mundo e encarnou-se no seio da Virgem Maria. Então é uma verdade a qual ninguém conhecia se ele não a revelasse. É uma verdade que vem da fonte divina do Pai das luzes. Portanto, ao acesso a essa verdade, o homem tem uma compreensão multimilenar, universalizante da própria existência e da própria vida universal. Isso é, a verdade de Jesus não é conectada apenas neste mundo, naquela região. É uma verdade que é conectada além do universo físico, além do universo invisível. Ela é conectada profundamente no universo espiritual. Em poucas palavras, ela vem de muito longe, porque Deus é bom e nos concedeu acesso a essa verdade pelo próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a vida, não mais uma vida como tantas outras que conhecemos, fadada a sofrer e a morrer, a perecer. Falamos de uma vida longa, eterna, que entra nessa vitória humana de uma vida de todo dia para transcender, transformar e fazer dessa vida uma vida única, eterna, uma vida sem dúvidas ou questionamento pela sua própria existência futura. Portanto, Jesus define quem ele é. E a gente volta de novo a toda essa semana, né? A semana do ego em mim. Eu sou, né?
além de ser caminho, a verdade e a vida, para chegar ao Pai, precisa passar por ele. Por quê? Porque somente ele é o caminho. Somente ele é a verdade, somente ele é a vida. Não tem mais nada. Jesus aqui se coloca como alfa e ômega, o princípio do caminho e o final com a vida eterna. O alfa e o ômega. Portanto, diante dessa natural inteligência reflexiva de Jesus, Filipe avança e disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. É curioso como é inteligente Jesus. Você que olha para mim, é curioso como é sábio Jesus. Jesus vai para uma reflexão muito além do seu tempo, muito além daquilo que se pensava, e diz: olha, há tanto tempo estou convosco, você não me conhece, Filipe? Deve ter caído a cara de Filipe, pois quem me viu, viu o Pai. Por que é que se me pergunta, mostra-nos o Pai? Isso é, quem viu Jesus de Nazaré, viu Deus encarnado. Viu em Jesus a visibilidade divina no seu falar, no seu existir, nas suas obras. Quem viu Jesus de Nazaré, viu tudo o que Deus queria revelar, como viu o próprio Deus, encarnado no meio dos homens, frágeis, derrotados e sedentos de verdade. E aqui você volta mais uma vez àquilo que falavam os gregos, né? E mais tarde Agostinho vai sabiamente usurpar e colocar a sua maneira. Os gregos sempre tiveram essa ideia, né? De um Deus e de um verbo. E esse verbo saía, ele era coeterno ao Pai. O cristão vai usar a palavra gerado pelo Pai, porque o verbo é o reflexo, a imagem do próprio Pai. Então o verbo sai do Pai, que o contempla, e o Pai contempla o verbo. Em um determinado momento da história, esse verbo, pela vontade do Pai, vem ao mundo, mas não se separa do Pai. Porque onde o Pai está, ele está. Por isso, quem viu a Jesus, viu também o Pai. Então, essa ideia de profunda unidade, inseparabilidade, né? Que mais tarde se torna a unidade trinitária, sobre a composição e como o movimento da Trindade acontece, será de fato vinda dos filósofos gregos, particularmente de Platão. E no século IV, com o advento de Agostinho, essa coisa, né, tão extraordinária, tão brilhante, tão inteligente, humanamente falando, ela será pescada, eu vou dizer uma palavra pesada, usurpada por Agostinho, de Plotino, de Platão e de Porfírio. Quer dizer, ele já era platônico muito antes de Plotino. E Plotino é o novo platonismo. Então, ele vai beber nessas fontes e vai criar a sua própria teoria sobre a trinitariedade do próprio Deus. Então, quem me viu, viu o Pai. Hoje está a nos dizer que quem está com Jesus não está sem o Pai. Está com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Quem está com Jesus está com a Trindade, una e santa. Quem está com Jesus está com a trinitariedade, una e santa. Quem está com Jesus está com Deus único e trino. E toda essa doutrina de Calcedônia, Efésios e outros concílios é para nos mostrar a origem semântica, ontológica extraordinária, né? Invisível e espiritual da essência de Deus. O Deus que cremos, ele é uno e trino. Ele tem um Filho e tem um Espírito. Não é um Deus abandonado que esqueceu do mundo cá fora, como pensavam
Plotino, Platão, Aristóteles, né? Um Deus que deu um pontapé, tudo começou e depois largou lá e esqueceu. Se o homem quiser, teria que subir até chegar a ele. Então nós temos duas imagens. Aquela imagem bíblica, judaico-cristã, onde o Deus que desce se humilha a ponto de se tornar homem no meio dos homens, fazendo tudo exceto o pecado. Do outro lado temos o Deus dos filósofos, né? Um Deus que criou tudo, fez tudo, que tem nas suas mãos o mundo, o controle, o logos, o espírito do mundo, mas que não se mistura com os homens, porque Deus não se parece com nada daquilo que ele criou. É uma imagem tentadora essa, mas que destaca, afasta Deus dos homens. Portanto, veja a riqueza de tudo isso que a gente recebe, né? Da parte de Deus, que nos leva a compreender de fato quem é Jesus. Quem é Jesus? Portanto, não querendo forçar muito aquilo que Felipe perguntou, Jesus, percebendo a sua incapacidade de compreensão, disse: Felipe, pelo menos acredite nas minhas obras. Pelo menos isso. Acredite nas minhas obras. Porque assim você vai perceber que eu e o Pai somos um. Porque as obras que eu faço porque o Pai a mandou. Ou em outro texto, é o Pai que faz as suas obras por mim. E aqui hoje é Dia das Mães, né? Quando falamos de mãe, falamos sempre de um coração enorme, sem precedentes. E o nosso pequeno coração se sente efundido por esse amor, por esse espírito de maternidade que nos faz compreender cada vez mais como é difícil entender o coração de uma mãe. Ora, só temos coisas boas para falar de nossas mães. Mas uma coisa é certa. Se você diz que ama a sua mãe, faça de tudo para que ela tenha segurança, para que ela tenha proteção, para que ela tenha os cuidados necessários, para que elas tenham certeza necessária, que sejam protegidas. Quer dar um presente bom à sua mãe? Se ela não tem plano de saúde, consigam para ela. Se ela precisa de alguma coisa, consiga ele a ela. Mostre-se solidário, concreto. Esse sentimento muito semântico, muito poético, muito até, eu diria, cheio de ismo, desse sufixo, né? Não resolve, não traduz o que eu sinto pela minha mãe. O que eu sinto pela minha mãe deve ser tão grande que nem mesmo eu consiga compreender. Mas que eu o viva e a traga nessa minha vida abaixo só de Deus. Só de Deus. Porque ela é a minha mãe. Não é a mãe do outro. Ela é a minha. E pela minha mãe, qualquer coisa ainda é pouco para agradecer tudo que nós recebemos, a começar pela vida. Então, feliz Dia das Mães para todas as mães. Aquelas que se alegram no céu e aquelas que hoje farão festa nas suas casas. Não esqueça, a sua mãe é única. Não tem mãe substituível. Ou não tem mãe substituída. Não, mãe é mãe, acabou. É mãe, acabou. Não tem nada. Talvez vezes a gente vê alguns lá, não, queria que uma fosse outra. Você não sabe como é a outra. Quer de fato comprovar esse verdadeiro amor pela sua mãe? Esteja próximo, atendendo às necessidades que ela precisa cada dia. Sabe por quê, minha gente? Porque a mãe nunca será mais jovem do que o seu filho. Mãe não é só vocação, é uma instituição de onde você aprendeu tudo nessa fonte inesgotável de amor, de sabedoria e de bondade.
Então, se tem que agradecer a sua mãe, agradeça com obras. Porque todo dia, sabemos, é o dia de nossas mães. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ofereçamos a Deus as nossas preces hoje, peçamos a Deus pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, pelos bispos, sacerdotes, por todas as mães do clero que deram seus filhos para ajudar a igreja no sacerdócio, no diaconato, nos seus ministérios. Que o Senhor as abençoe, as proteja de todos os males, para as vivas dai-lhes, Senhor, a sabedoria, a continuidade e a proteção divina. E para aquelas que estão contigo, Senhor, dai-lhes sempre o prazer, o calor da vossa presença e da vossa luz. Tudo isso, Senhor, nós vos oferecemos por Cristo nosso Senhor. Vamos oferecer agora a Deus o pão e o vinho. A você que está em casa, coloca aqui suas intenções nesse pão e nesse vinho. O que é que você deseja para sua mãe? O que é que você tem para conceder à sua mãe? Então coloca no altar. Lembrando que os presentes passam, mas o que fica são gestos de apreço, de carinho e as obras que nós fizemos em favor de nossas mães. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida, buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a sua santa igreja. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício, nos fazeis participar de vossa única e suprema divindade. Concedei que, conhecendo vossa verdade, desejamos fiéis por toda a vida, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos glória sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude.
unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão. Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Murilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também de todos os nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. De maneira particular, todas as nossas mães que se encontram na glória de Deus, rezando por nós aqui. E quero lembrar você que não tem mais sua mãe, não se preocupe. Deus não fechou a porta do céu para nenhuma mãe. Nenhuma ficou fora do céu. Então, se alegre, porque em Deus ela vive a vida nova e eterna. Lembrai-vos também, Senhor, de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, de todos os vossos filhas e filhos. Enfim, nós aqui presentes vos pedimos, tende piedade de todos nós.
e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos. Santo Expedito e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Hoje, domingo tão especial, vamos pedir ao nosso Pai que proteja nossas mães e nossas famílias. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos, Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Laia, la, laia, la, laia, la, laia. Você que está em casa, vamos dizer juntos: ó meu bom Jesus, toma conta das pessoas que estão ao meu lado. Dá-lhe saúde, paz, serenidade. Dá-lhe, Senhor, alegria de estar sempre ao vosso serviço. Te pedimos, Senhor, também pela família da pessoa que está ao meu lado. Dá-lhe sabedoria, paciência, compreensão e serenidade. Que os pais, Senhor, amem seus filhos, perdoem seus filhos, protejam seus filhos. E que os filhos, Senhor Jesus, amem os seus pais, compreendam seus pais e vejam nos seus pais um modelo de amor, de fé, um modelo de esperança. Ó meu bom Jesus, toma conta de todos que os servem, daqueles que te amam e que te adoram. Te pedimos, Senhor, não deixeis que faltais na nossa mesa, nem na mesa das nossas famílias,
o pão de cada dia. Protegei-nos com a tua misericórdia e com a tua providência. Lançai sobre nós a tua verdade e o teu amor. Livrai-nos, ó Pai, de todos os males e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros no Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos todos nós, os convidados para esta ceia do Senhor. Eis, irmãos e irmãs, o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir, uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esfriando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e se meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra no templo, Jesus, o Filho da Rainha, Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus.
chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, livre e abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua força é meu coração, então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque eu mereço, e se eu sei, ó meu Senhor, comungo pois preciso de ti. Quando faltei à missa, eu fugia de ti e de mim, mas agora eu voltei, por favor aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra no templo, Jesus, o Filho da Rainha, Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. A você que me acompanhou até agora, o meu muito obrigado. Oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão dos vossos mistérios por Cristo nosso Senhor. Lembrando dos nossos avisos, ainda nesse momento, Heráclito está lá na nossa comunidade São Expedito, no plantão do dízimo e também recebendo os alimentos. Se você ainda não pôde passar lá para ajudar com o seu dízimo e com a sua oferta, apareça lá nesse momento, ou se não no próximo domingo, ou combine com ele um horário que você pode, porque ele vai estar inteiramente disponível. Se você não pode ir na comunidade, por qualquer motivo, você pode fazer a sua transferência pela agência 3183, operação 013 poupança, conta poupança 4471, dígito 3. Conta poupança 4471, dígito 3. Agência Caixa Econômica 3183. Agência Caixa Econômica 3183. Conta poupança 44713. E nós agradecemos muito pela sua generosa forma de ajudar a sua igreja. Quero lembrar também dos alimentos, Estamos recebendo alimentos e hoje eu faço questão de mandar o meu abraço carinhoso, fortemente carinhoso, a Guto e a comunidade da Ascensão do Senhor na paróquia de São Gonçalo do Retiro. Como também reitero o meu grande abraço e forte carinho por Rita e a comunidade de São Matias, que também vai nos conceder os alimentos. Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. Só quem precisa é que sabe. Só quem geme é que pode desenhar a dor que está passando. Muito, muito obrigado a todos que nos ajudam, estão nos ajudando nesse momento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, por intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e Santo Expedito, nosso advogado e protetor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Demos graças a Deus. Ó minha Senhora, e também a minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos,
nos meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai e defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva as mães! Viva! Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez a morada, meu Deus, onde Deus fez a morada, onde mora o cálice bento, onde mora o cálice bento, e a hóstia consagrada, meu Deus, e a hóstia consagrado, de Jessé nasceu a vara, de Jessé nasceu a vara, da vara nasceu a flor, meu Deus, da vara nasceu a flor, e da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador, meu Deus, de Maria o Salvador, Bom domingo, Deus acompanhe, proteja, saúde e paz. Amanhã, 19h30, nos encontraremos mais uma vez com a graça de Deus e as bênçãos de Nossa Senhora.